Pessoal, o negócio é o seguinte, recomendo que você leia o exercício, dê pause no vídeo, tente resolver e depois confira a minha resolução, ok? No pain, no gain. Considerando raiz de 3 igual a 1,7, determine no triângulo retângulo ABC abaixo as medidas A e C indicadas, respectivamente. Bom, então a gente tem que descobrir os valores de A e de C, né? Olha, tem um monte de caminhos. Na verdade, a dúvida maior dos alunos é a seguinte: qual razão trigonométrica eu vou usar? Sugestão que eu dou para quem estiver começando: escreva todas as razões possíveis. Ó, o ângulo que a gente tem é de 30, né? Até porque esse ângulo que foi dado, ele é reto 90. Bom, na verdade a gente sabe que esse ângulo aqui também é 60, né? Porque a soma desses dois tem que ser 90. Então faz o seguinte, ó, em relação ao ângulo de 30, escreva qual que é o seu seno, qual é o seu cosseno e qual seria a sua tangente. E aí você vê o que dá para ser calculado. Ó, o seno de 30 é C sobre A. O cosseno de 30 é 10 sobre A. E a tangente de 30 é C sobre 10. Ó, né? Bom, o que a gente vê aqui, né? O que a gente percebe? Que aqui não tem como você descobrir valores, porque você tem duas incógnitas. Aqui você vai ter uma, porque o cosseno de 30 a gente sabe quanto que é raiz de 3 sobre 2. E aqui a gente tem somente uma, tangente de 30, a gente sabe quanto que é, né? Que é raiz de 3 sobre 3. Bom, visto isso, então vamos fazer o seguinte, ó. Pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, a gente vai descobrir o valor do A. Multiplica cruzado, então eu tenho que raiz de 3A é igual a 20. Ó. Raiz de 3A é igual a 20. Então o seu A é 20 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar, né? Multiplica e divide por raiz de 3. Então eu vou ter que o A é 20 raiz de 3 sobre 3. O exercício sugeriu usar, sugeriu não, ordenou, né? Porque quando tem esse tipo de aproximação, a gente tem que usar. Então, nós teremos 20 vezes 1,7 sobre 3. Ó, 2 vezes 17 é 34, então isso aí vai dar 34, né? 20 vezes 1,7 sobre 3. Se fosse 33, daria um 10, né? Daria 11, quer dizer, daria 11. Então, isso aqui vai ficar 11, aí você tem que dividir 1 por 3. Então, dá 3, 3, 3, 3, né? 11,33 reticências aí. Bom, aí se você tem o A, ó, tem o A e o D. Então, você pode ou usar Pitágoras, né? Para descobrir o valor do C, ou você pode usar a tangente. Tanto faz, certo? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Multiplica cruzado, então eu tenho que 3C é igual a 10 raiz de 3, certo? Bom, feito isso, o que a gente vai ter então? Ó, que o C vai ser 10 raiz de 3 sobre 3. Só que o exercício pediu para usar 1,7. Então 1,7 vezes 10 dá 17. 17 terços. 15 sobre 3 é 5. Deve ser 5, aí, como 17 é 15 mais 2, se você dividir 2 por 3, vai dar 0,6666, né? Então isso dá 5,666 reticências. Portanto, os valores de A e C são, respectivamente, 11,33 e 5,67, se a gente fosse arredondar, ok? A figura abaixo nos idealiza uma situação em que a sombra de uma árvore, situada em A, de 8 metros de altura, é obtida quando o Sol está 30 graus acima do horizonte. Considerando raiz de 3 igual a 1,7, determine o comprimento em metros aproximado desta sombra. Bom, então na verdade a gente tem uma árvore aqui, ó, né? Esse tamanho CA é o tamanho da árvore. E aí, como o Sol está aqui, está iluminando para cá, ó, né? A gente tem então que a sombra da árvore ela vai estar do lado de cá, porque o Sol está fazendo isso, né? Então a sombra está de cá. Se o Sol estivesse de cá, a sombra estaria de lá. Bom, então, direto, ó, o que você tem aqui? Você tem o ângulo de 30, consequentemente esse é 60, se você precisasse. E aí você tem cateto oposto e cateto adjacente. Logo, a gente vai trabalhar com a tangente de 30, tá? Que é 8 sobre esse S aí, né? Certo?
A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Logo, S raiz de 3 vai ser igual a 24. Portanto, o seu S vai ser 24 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar aqui, né? Ó. Então, aqui embaixo vai ficar 3, aí 24 sobre 3 é 8. Então, esse tamanho S é 8 raiz de 3. O exercício sugeriu utilizar a raiz de 3 com 1,7 novamente. Então, esse aqui vai ser 8 vezes 1,7. Então, vai dar 8 mais 5,6, 13,6 metros. Portanto, o comprimento dessa sombra será de 13,6 metros. No triângulo retângulo abaixo, determine as medidas x e y indicadas, respectivamente. E note que foram dados aí algumas informações para a gente. Muito bem, então a gente tem que descobrir os valores x e y. Ó, o exercício nos deu aí 3 resultados, seno, cosseno e tangente de 65 graus. Consequentemente, você já sabe aí o cosseno e o seno do 25 graus, né? Porque 25 mais 65 é 90. Então, esse aqui é o cosseno de 25, esse aqui é o seno de 25 também, né? Porque eles são complementares. Bom, então vamos lá. Ó. Se a gente utilizasse o seno de 65, seria cateto oposto sobre a hipotenusa. Não dá para descobrir, porque você teria duas incógnitas. Se você usar o cosseno, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó, aí a gente já consegue descobrir o valor de y. Então, através do cosseno de 65, e esse valor é 0,42, isso é o cateto adjacente sobre y. Então, é 12 sobre y. Vamos multiplicar cruzado. Então, 0,42y é 12. Então, basta dividir 12 por 0,42. Eu, ao fazer esse tipo de conta, eu opto por fazer o seguinte, ó. Eu escrevo 42 centésimos em fração, conservo a de cima, multiplica pelo inverso, então basta fazer a conta 1.200 sobre 42. Na verdade, essa isso aqui que acontece quando você iguala as casas decimais. Então, você pode igualar casas decimais lá, porque na fração é isso que a gente faz, tá? Então, basta dividir 1.200 por 42. Que é o mesmo que dividir, vamos simplificar aqui em cima e embaixo por 3, né? 400 por 14, né? Dá para dividir por 2 ainda, então é 200 dividido por 7. Então a gente tem que fazer essa conta, 200 dividido por 7. Então cabem 2, vão sobrar 6, 7 vezes 8 é 56, vão sobrar 4. 40 aqui, dá 7 vezes 5, que é 35. 7 vezes 7 é 49. Vai sobrar 1. Tá bom, né? Então isso dá 28,57, aproximadamente. Feito isso, você tem dois caminhos. Você tem esse e esse, então você pode usar Pitágoras. Só que usar Pitágoras com um número desse aqui não é muito legal, não. Tá? Bom, e aí, o que acontece agora? Ó? Você pode optar, já que você tem esse valor aqui, ou por Pitágoras, porque você tem esse cara e esse, só que Pitágoras, você vai ter que levar esse aqui ao quadrado. É uma conta chata de fazer. Ou você pode usar a tangente, que fica esse cara dividido por esse. Então vamos usar a tangente. A tangente de 65 graus, que foi dado para nós, que é 2,14, vai ser x sobre 12. Multiplica cruzado, então x vai ser 12 vezes 2,14. Se fosse 10, daria 21,4. Como tem mais 2, então eu vou ter 4,28 a mais. Então 8, 6, 5 e 2. Então, seu x vai ser 25,68. Certo? Portanto, o valor de y é 28,57 e o valor de x é aproximadamente 25,68. Exercício aí da Unicinos, do Rio Grande do Sul. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião, aproximadamente? E aí deu alguns valores para a gente. Bom, então é o seguinte, ó, o avião ele levantou voo sob um ângulo de 20 graus. Então, esse ângulo de 20 graus é em relação à pista, né? Então, essa pista aqui, da horizontal, em relação ao voo do avião,
né, a decolagem do avião, é de 20 graus. E aí o que acontece? Ó, ele vai percorrer 2.000 e chegar aqui. Aí quer saber qual é a altura dele após percorrer 2.000 graus. Então, se a altura aqui é 90 graus, né? Certo? Ué, então a gente tem que descobrir esse cara aqui, ó. Né? Então, esse cara é o cateto oposto e esse aqui é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, seno. Então, seno de 20 graus vai ser x sobre 2.000. E esse valor aqui foi dado, que é 0,342. Então, a gente vai dobrar aqueles valores ali, 6, 8 e 4, e andar 3 casas decimais. Portanto, a altura aproximada desse avião é de 684 metros. No triângulo retângulo isósceles abaixo, cada cateto mede 12 centímetros. Determinar a medida da hipotenusa desse triângulo. Bom, então se os catetos medem 12 centímetros, esses caras medem 12. E estamos querendo a hipotenusa. Tem vários caminhos. Você pode usar seno de 45, você pode usar o cosseno de 45, ou simplesmente o teorema de Pitágoras, né? Então, por Pitágoras, ó, é o caminho mais fácil, aí, mais tranquilo. A gente vai ter que essa hipotenusa ao quadrado, eu vou chamar de x, vai ser 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado, ou seja, 144 mais 144, que é 288. Então vai ser a raiz disso. Só que, peraí, raiz de 288 é a mesma coisa que a raiz desse cara aqui, né? Porque 288 é esse mais esse, então é 2 vezes esse cara. A raiz desse cara é 12. Ó, então essa hipotenusa vai ser 12 raiz de 2 centímetros. Ok? Um homem caminha por uma rua e, ao aproximar-se de um prédio, observa seu topo sob um ângulo alfa. Considerando que ele estava a 30 metros do edifício e que alfa é igual a 15, estime a altura do prédio. Então nós temos que descobrir a altura do prédio que está aqui, né? Bom, já fiz aqui meu desenho. Falou que aqui a distância do cara até o prédio é de 30 metros e que ele olha o topo do prédio sob um ângulo de visão de 15 graus, né? Aqui é o ângulo padrão, né? 0. Aí a partir do momento que ele faz isso, ele inclina 15 graus para olhar o topo do prédio, tá certo? Bom, feito isso, a gente não pode esquecer o seguinte, ó. A altura do prédio vai ser esse tamanho mais esse. Esse cara aqui corresponde à altura do cara, né? Então vamos falar que isso aqui é x. E aqui tem 1,65. Essa parte de baixo aqui, né? Isso aqui. Então vamos utilizar esse triângulo aqui, ó. O exercício só deu a tangente, então não tem como você se livrar disso. Você tem que usar a tangente. Então, ó, o que a gente vai ter? Que a tangente de 15 vai ser x sobre 30. Só que a tangente, ela é 0,27. Ou seja, vou multiplicar cruzado. Então, 3 vezes 27 vai dar 81. Então, isso vai dar 8,1 metros. Só que 8,1 metros é a parte de cima. Portanto, a altura do prédio, né? Ó, a altura do prédio, no caso aproximada, né? É de... Aí você tem que somar 8,1 com 1,65. Ou seja, é um prédio de 9,75 metros de altura. Ok? Exercício do Enem. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 km a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição do comportamento da camada de ozônio. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão? Muito bem, então o que a gente tem? Ó, tem um cara que está do ponto A, ele olhou o balão
aí o ângulo dele aqui com a horizontal é de 60 graus, o ângulo de visão. Já o outro cara estava mais longe, né, 5,5 km, aqui eu pus metros, mas é quilômetros, né? 5,5 km, aí ele já não precisou inclinar tanto, ele já precisou inclinar um pouco menos, né? Aí o ângulo de visão dele em relação ao horizontal é de 30 graus. Muito bem. Mediante a isso, quer saber a altura que estava o balão. Então, eu quero esse cara aqui, ó. Bom, na verdade, o exercício te deu muita informação sem que haja necessidade de você usar todas essas informações, né? Exercícios do Enem, eles têm esse hábito de dar coisas às vezes a mais para ver se você sabe qual ferramenta utilizar, né? No caso aqui, ó, o que você tem? A partir desse cara que está no ponto A, se você utilizar esse lado sobre esse, porque se a altura do balão aqui é 90 graus, por tangente de 60 você já mata o exercício, né? Se você usar tangente de 30, aí você teria que usar 5,5, tá vendo? Porque tem que ser o triângulo em questão que você usa, tá? Então vamos usar a tangente de 60. Vai ser x sobre 1,8. A tangente de 60 é raiz de 3. Então basta multiplicar esses dois. Então fica 1,8 raiz de 3, certo? O exercício deu que 1,3 é aproximadamente 1,7, né? Ó. Então são 1,73, né? Então basta fazer essa conta aí, na verdade. O exercício, ele não quer saber se você sabe trigonometria. Esse exercício que do Enem é mais para ver se você sabe operar com casas decimais, né? Então vamos lá, 1,73 vezes 1,8. 24 vão 2, 56, 58 vão 5, 8 mais 5, 13. 3, 7, 1, 4, 11, 11, 3. Como são 1, 2, 3 casas decimais, isso vai dar 3,11. 4, né? E aí a gente assinala a resposta que mais se aproxima desse valor. Então estaria aproximadamente 3,1 km de altura.